uma jornalista armada durante uma transmissão ao vivo. A imagem rodou o mundo e, em questão de minutos, espalhou a controvérsia como fogo nas redes sociais. A responsável por isto, a apresentadora Lital Shemesh, âncora de um importante telejornal de Israel. A jornalista Lital Shemesh é defensora do uso de armas e já conhecida do público por esta polêmica. Inclusive, ela se declara praticante de tiro e aconselha a população a se armar, principalmente depois dos ataques do Hamas de outubro de 2023. Assim como ela, a modelo Orin Julie, conhecida como a Rainha das Armas, incentiva as mulheres a portarem armas para a própria segurança, chamando a atenção não só pela beleza estonteante, mas por imagens que revelam intimidade com o armamento. Go! Ela fala abertamente sobre uma experiência angustiante de ter sido abusada 2 vezes na infância, justificando o uso das armas. Observar mulheres andando armadas nas ruas em Israel é bem comum. Mas o que isso significa? Quais as razões para esse comportamento e quais as consequências? Quer saber as respostas? Fica aqui comigo, segue o canal, curte o vídeo, que a partir de agora a gente vai descobrir as respostas juntos. Mulheres israelenses armadas em diferentes situações, como em casa, no trabalho e no transporte público. A resposta para esta situação parece bem óbvia: o medo constante de ataques terroristas. Só que outros países também enfrentam o medo da violência. Aqui no Brasil, por exemplo, quem mora em uma grande cidade está sempre em alerta contra um possível assalto, sequestro ou outro tipo de violência. Mas mesmo assim, não vemos mulheres armadas nas ruas, como é comum ver em Israel. Então a resposta só pode estar na própria cultura e na sociedade israelense, que admite e enxerga como legítimo o direito das mulheres ou qualquer cidadão pagador de impostos exercer a legítima defesa contra qualquer tipo de ameaça. Israel é um país localizado no Oriente Médio e vive em constante conflito com seus vizinhos. Como você já sabe, os israelenses são alvos frequentes de ataques terroristas. O exemplo mais recente foi no 7 de outubro de 2023, quando o Hamas promoveu um verdadeiro massacre contra civis. A diferença de Israel para outros países é que as mulheres são uma parte importante da força de defesa do país. A participação delas no exército de Israel é obrigatória e as mulheres desempenham um papel fundamental. Elas podem até ocupar posições de liderança de alto nível, o que é um exemplo de igualdade de gênero no ambiente militar. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, tem um caso real de uma mulher que usou muito bem o direito de usar uma arma e se defender lá em Israel. Eu vou deixar um card de um vídeo aqui do canal que conta a história da Inbar Lieberman, uma israelense que eliminou 25 terroristas enquanto defendia a comunidade dela contra o ataque do Hamas em outubro de 2023. Voltando, a participação delas no exército também inclui o combate, ou seja, elas vão enfrentar o inimigo no campo de batalha. Então o papel delas é essencial para um país que vive sofrendo ameaças e é cercado de inimigos por todos os lados. E eu expliquei tudo isso para vocês sobre a necessidade de participação das mulheres e obrigação de participação delas no exército lá em Israel, para você poder entender que essas cenas que a gente vê aí de mulheres andando armadas nas ruas em Israel se torna comum para eles, porque esse comportamento passa a ser só uma extensão daquilo que eles já estão acostumados, ou seja, as mulheres participando ativamente do papel de defender o país. Então o que pra gente pode parecer chocante ver tantas mulheres armadas nas ruas, para eles é bem comum, justamente por conta da cultura de defesa pessoal de Israel. Para você ter uma ideia, de acordo com dados de 2022, 25% das armas registradas no país estavam em nome de mulheres.
Outro número mais recente, de 2023, aponta que 27% das mulheres israelenses tinham uma arma registrada em nome próprio. E o número de mulheres que adquirem armas tem aumentado nos últimos anos. Comparando com outros países, Israel só fica atrás dos Estados Unidos, onde 47% das armas estão em nome de mulheres. E fica empatada no segundo lugar com o Canadá, como país do mundo onde mais mulheres são proprietárias de armas. O fato é que esses países têm em comum leis de posses de armas relativamente flexíveis que permitem que mulheres adquiram e registrem armas de fogo para fins de autodefesa, caça ou esporte. Comparações ideológicas à parte, se uma mulher brasileira quiser comprar uma arma para se defender da criminalidade, ela vai enfrentar uma baita burocracia. Um prazo de espera de até 180 dias para ser autorizada a comprar a arma e ainda não vai poder andar com a arma em qualquer lugar. Então essas cenas que a gente vê aí em Israel, com a legislação atual do Brasil, seriam impossíveis de serem vistas por aqui. Este posicionamento do Brasil, que dificulta o uso de armas pelas mulheres ou qualquer cidadão que queira se defender, é totalmente contraditório aos números negativos que o nosso país ocupa no ranking mundial de violência contra a mulher. De acordo com as Nações Unidas, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de violência contra a mulher, com uma taxa de 5,3 homicídios de mulheres por 100 mil habitantes. Mas mesmo assim, é quase que impensável a gente imaginar uma mulher brasileira andando armada para se defender de possíveis agressores em um país tão violento quanto o Brasil. Mas voltando para Israel, mesmo lá, onde é considerado comum o uso de armas por mulheres, ainda existe discussão sobre este comportamento. Tanto é que, tanto no caso da jornalista que apresenta o jornal com a arma na cintura, como no caso da modelo conhecida como a Rainha das Armas, a repercussão é enorme e os dois casos já viraram exemplos aqui no nosso canal. Só que a diferença de Israel para outros países é que lá, apesar de ainda haver controvérsia sobre o assunto, eles priorizam a segurança e proteção da população e não dos bandidos, ao contrário de certos países onde a justiça e as leis protegem os bandidos ao invés dos trabalhadores. Um vídeo gravado durante uma audiência de custódia realizada nesta quarta-feira viralizou na internet ao mostrar uma juíza oferecendo café e um casaco a um homem preso em flagrante por tráfico de drogas. O senhor está com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. Pega um café pro seu Luan. Eu não vou fazer audiência com ele mesmo. Pega um café lá para ele. Acho que você sabe de que país eu tô falando, né? É um que é governado por um ex-presidiário. Então, de forma geral, eu vejo mais prós do que contras no fato das israelenses andarem armadas. Isto demonstra empoderamento feminino, igualdade de direitos entre homens e mulheres e a possibilidade de defesa da própria vida. Além disto, no caso de Israel, significa prevenção contra ataques terroristas. E para não dizer que eu não falei dos contras, que o uso de armas pelas mulheres não for baseado em treinamento sério e respeito às leis, isto pode sim trazer um aumento grande da violência e da criminalidade, além do risco de acidentes. Por isso mesmo é sempre bom pensar 2 vezes antes de comparar a realidade de Israel com a do Brasil, pois lá eles levam a sério essa questão e como aqui o brasileiro não tem este perfil, antes de haver uma mudança para chegarmos perto de Israel, quando o assunto é o uso de armas pelas mulheres, é preciso uma mudança de mentalidade e muito investimento em treinamento e educação antes de sair entregando armas nas mãos das nossas cidadãs. E depois de tudo isso que a gente viu aqui no vídeo, só dá para concluir que dentro da realidade de Israel como país, é perfeitamente compreensível que sim, as mulheres andem armadas pelas ruas para exercer o direito de legítima defesa, porque Israel já percorreu um longo caminho para chegar até esse ponto. Mas agora eu quero saber a sua opinião aí de casa. Você acha correto ou não mulheres andando armadas pelas ruas?
Isso daria certo aqui no Brasil? Deixe seu comentário. Aproveita, já segue o canal e deixa também o seu like. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.